na nossa escola. Olá, boa tarde. Pois não. Questão número 1. Como a escola lida com casos de discriminação entre alunos ou funcionários? A gente sempre tem a tentativa do diálogo, né, de ouvir as partes, de entender o contexto, de compreender o porquê que aconteceu aquilo, né, o que um sentiu para fazer aquilo, e sempre tentar dar uma tratativa de resolução que as duas partes que gerem um entendimento e, de alguma maneira, que isso não se repita novamente, que isso não aconteça novamente. Questão número 2. Quais são os desafios enfrentados pela escola na promoção de um ambiente livre de preconceitos e implementar as regras do ECA? Eu acredito que o maior... Acho que tem dois grandes desafios. O primeiro deles é que não importa o quanto que a gente trabalha, porque a gente trabalha muito sobre a questão do racismo, a questão do preconceito, das intolerâncias, isso não impede que ainda assim aconteça, né? Então, a recorrência disso é um desafio grande. E outro desafio é a questão tecnológica, que é como se os jovens vissem isso como uma terra sem leis, sem freios, e acabam fazendo algumas postagens, algumas atuações bem delicadas que acabam respingando na escola também. Questão número 3. Como você vê o preconceito na nossa escola? Eu entendo a escola como um recorte da sociedade. Então, da mesma maneira que tem preconceitos fora da escola, e preconceito de discriminação racial, aqui dentro da escola também a gente evidencia isso. Tanto como eu falei no desafio com relação à questão tecnológica, dessas postagens, né, como também como a falta de, não é a falta de consciência, mas a falta de impedir o impulso de ofender, de atingir, de discriminar, porque a parte de conscientização ela não acaba na fala. Ela não acaba no momento que o professor termina de falar sobre racismo, sobre outro tipo de intolerância. Mas ela precisa continuar no sentido de frear atitudes preconceituosas e atitudes intolerantes. Que os direitos venham acompanhados com a responsabilidade do dever de respeitar seus colegas, professores, funcionários e familiares. O ECA protege os direitos fundamentais de crianças e adolescentes no Brasil. Família tem responsabilidades integrais Família, escola e sociedade têm responsabilidades essenciais para garantir a proteção integral. Respeito, educação e amor são pilares importantes para um futuro melhor. Cada um pode ajudar promovendo a igualdade e construindo um mundo mais justo. Olá, tudo bem? Esse ano, no mês de julho, o ECA comemora 35 anos. Então, são 35 anos aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, visando garantir, né, e os direitos, assegurar os direitos das crianças, a proteção das crianças, a inclusão das crianças e dos adolescentes. Um dos pilares do ECA é justamente a proteção integral, a participação também, né, das crianças, e a gente, levando para o lado da convivência familiar, o peso que tem, né, o valor que tem a convivência familiar no exercício dos direitos, na garantia dos direitos para as crianças. A gente percebe que hoje as relações familiares estão muito prejudicadas, os diálogos são bem escassos, e isso tem feito muita falta para a formação da criança, para a formação integral da criança. A base, a família, é a base que vai traçar aí todos os nortes, a questão dos valores para a criança e para o adolescente, que ele vai levar aí por toda a sua vida. Isso vai refletir nos grupos que ele participar, na comunidade, no trabalho. Então, os valores que ele tem
adquiridos, vindos, né, da convivência familiar, vindo das relações familiares, são muito, muito importantes nessa fase que a criança está em formação, onde ela recebe ali, né, exemplos, onde ela recebe ali instruções, onde ela recebe estímulos para que forme para a sua vida adulta, para a sua vida, para a formação do seu caráter. Então, na educação, hoje, a gente percebe um espaço ali, um vazio muito grande na parte em que poderia ter sido preenchida por famílias, pelas famílias, com os adolescentes, com as crianças, já ali desde o início, desde muito pequenos, né? A criança ela tem direito a ser criada num ambiente digno, né? Num ambiente livre de violência, de agressões, e isso sim vai influenciar no crescimento dela, nas relações dela quando ela chega, né, nos outros locais. Hoje, crianças de 6, 7 anos, quando chegam na escola, já trazem consigo uma bagagem muito grande, que é a vivência que eles tiveram em casa. Então, o comportamento, muitas vezes, que as crianças trazem e manifestam na escola, no ambiente escolar, é oriundo das relações familiares, muitas vezes sem vínculos, muitas vezes conflituosas, né? Então, se faz muito necessário proporcionar para essas crianças, para esses adolescentes, uma relação familiar harmoniosa, uma relação familiar onde os valores sejam instituídos, respeitados, né? Para que eles possam conseguir, nos grupos em que eles forem participar, nos grupos em que eles forem interagir posteriormente, que eles consigam avançar, e que eles consigam ir conquistando, né, o espaço deles tão necessário, né, nesse mundo hoje.